Camila, eu quero estudar LGPD, estou começando agora. Por qual livro eu começo a estudar? Ou então, que livro que é bom mesmo para implementar, para colocar na prática, né? Eu já conheço um pouco da teoria, quero colocar na prática. Por qual livro eu posso estudar? Gente, estudo de LGPD, né? Qual livro estudar é uma das principais perguntas que eu recebo aqui. E o vídeo de hoje é dedicado a responder essas perguntas. Então, eu vou fazer um review dos meus livros de LGPD aqui, alguns deles, para você entender quais deles vão ser interessantes para o seu objetivo. Eu sou a Camila Pinheiro, sou advogada especialista em direito digital e professora em vários programas de pós-graduação, cursos de extensão, MBA, LLM em direito digital no país inteiro. Um dos meus focos de atuação é proteção de dados e por isso eu tenho aqui, ó, separadinho para você vários livros de proteção de dados que eu uso aqui no meu dia a dia, na minha rotina, e vou trazer para vocês um review dos principais livros que eu tenho aqui, né? Eu tenho outros também em formato digital, porque a maioria dos meus alunos sempre perguntam, né? Por onde eu começo a estudar quando eu vou trabalhar com LGPD? O que que é bom, o que que não é, o que que vale a pena investir? E você vai ter a resposta aqui. Mas antes disso, aproveita, já se inscreve aqui no canal, o melhor canal de direito digital que você vai encontrar por aí. Se inscreva, deixa seu like no vídeo e também ative ali o sininho, as notificações, porque aqui a gente sempre tem conteúdo para você não perder aqui os nossos próximos assuntos que vão ser discutidos. Bom, pessoal, vamos começar. A ordem aqui é aleatória, tá? Eu simplesmente empilhei aqui na ordem que caiu, eu vou mostrar para vocês. Não é que necessariamente o primeiro é o melhor e não tem nenhuma sequência lógica aqui não, tá? É só uma ordem aleatória para você conhecer um pouquinho dessas obras. O primeiro é esse aqui, LGPD, da Teoria e Implementação nas Empresas. Esse é da Cleide Coles, do Luiz Henrique Dutra e do Sandro Welter. Como dar uma invertida aí na imagem, né? Eu vou deixar a imagem aqui para vocês em algum lugar. Da editora Ridé. Esse livro ele não é muito grosso, tá? Não tem muitas páginas. Deixa eu até pegar aqui para vocês. São 200 páginas esse livro. Ele é um livro muito bom para quem quer começar o estudo, porque ele aborda, assim, de forma ampla, vários dispositivos ali da lei, quase que a Lei Geral de Proteção de Dados inteira, e de forma, assim, bem simples e bem objetiva, tá? Então, para quem quer iniciar, é um bom livro sim. Se você quer se aprofundar, já não é tão bom, porque até pela quantidade de páginas já fica claro aqui que não é um livro muito de aprofundamento, não. Então, para iniciantes, fica aqui a dica dessa obra. Próximo livro, esse aqui, ó, pretinho, fininho, tá? Do Daniel Donda, Guia Prático de Implementação da LGPD. Conheça estratégias e soluções para adequar sua empresa em conformidade com a lei. Gente, esse livro aqui, ele tem uma pegada mais de segurança da informação. Até porque o autor, olha só para você ter uma ideia, ele é especialista em segurança da informação com mais de 20 anos de experiência. Então, ele não é advogado. Mas esse livro é um bom livro para quem não tem muita noção de segurança da informação e precisa começar a aprender um pouco. Então, ele faz ali integração de conteúdos de segurança da informação com a própria LGPD. Só que, em compensação, se você está procurando uma coisa com aprofundamento jurídico, com mais explicação a respeito dos dispositivos da lei, você não vai encontrar muito aqui, tá? O foco dele aqui é mais de segurança da informação, mas é uma obra legal, sim, especialmente se você aí tem pouca noção de segurança da informação, vale a pena, tem alguns conceitos aqui, é bem explicadinha, tá? Bom, essa próxima obra aqui que a gente vai analisar, eu considero que ela é bibliografia básica aí na sua biblioteca de proteção de dados, tá? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados comentada, da Viviane Maldonado e do Renato Opsi-Blum, eles coordenam, tem uma série de autores aqui nessa obra. Por que ela é uma obra interessante para você estudar, né? A primeira coisa, observe se ela está atualizada, tá? Sempre pegue a versão mais atualizada. Essa aqui minha, por exemplo, não é a mais atualizada, mas ela tem aí uma dedicatória da Viviane Maldonado, então tá valendo aqui, tá? Mas busca sempre a obra mais atualizada, e essa aqui ela é interessante porque ela é comentada artigo por artigo. Então ela traz muitas informações importantes e ela vai a ponto assim de aprofundar em cada um dos dispositivos da lei. Então essa aqui vale a pena você ter aí na sua biblioteca. Essa aqui é uma obra com a proposta um pouquinho diferente, Cyber Risk. Essa é do Domingo Montanaro, do Juliano Giova e do Renato Opsi-Blum na coordenação. Ela vai trazer estratégias nacionais e corporativas sobre riscos e segurança cibernética. Então, ela tem, assim, uma pegada de segurança cibernética, fala um pouco de segurança da informação, mas ela tem também, né, muito do jurídico aqui. Então, ela traz uma integração bem legal entre a parte jurídica e a parte de segurança da informação, de riscos cibernéticos. Eu quero mostrar aqui alguns capítulos para vocês. A gente tem um capítulo aqui que eu acho bem legal,
que é sobre a segurança da informação sob a perspectiva da legislação brasileira, aspectos convergentes. Então, assim, ela é bem completa nesse sentido, tá? Só que ela traz temas mais específicos aqui. Então, ela não é uma lei, por exemplo, que vai avaliar, que vai estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, mas é interessante para a prática. Por exemplo, o último capítulo aqui, o penúltimo capítulo, tem uma temática legal que é a questão do compliance digital e quanto o compliance digital ele auxilia na mitigação de riscos cibernéticos do Maurício Tamer. É legal essa obra, busque ela atualizada aí e ela pode ajudar sim na sua prática. Bom, a próxima obra que eu trouxe aqui é o Comentários aos Regulamentos e Orientações da ANPD. E a atuação administrativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa aqui é a coordenação do Fabrício Mota e da Ana Canto de Lima, super conhecidos aí no mundo de proteção de dados. É uma obra muito voltada para a compreensão do trabalho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É claro que, à medida que o tempo vai passando e como a ANPD se movimenta rápido, você vai ter diversos temas que não são contemplados aqui na obra, que essa obra é do final de 2022, se não me engano, tá? A minha também é assinadinha aqui, tá vendo? Né? Muito legal participar desses eventos de lançamento de obras. Mas o que tem aqui um pouquinho, né, do que tem nessa obra? A gente tem a questão da resposta a incidentes de segurança, a gente tem considerações sobre a agenda regulatória da ANPD, temos estudos sobre o guia de cookies da ANPD, sobre o guia orientativo da ANPD de tratamento de dados pessoais pela administração pública, sobre a resolução número 2, que trata lá dos agentes de tratamento de pequeno porte. Então, é um estudo voltado para o trabalho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e como que a gente deve interpretar e entender esse trabalho. Muitas vezes você vai pegar aqui algumas coisas que... você vai pegar esse conteúdo aqui e vai ver que tem algumas coisas que não existem, né, que a ANPD já publicou e não está sendo apreciada aqui na obra, mas é justamente por essa questão que a gente tem um movimento muito rápido da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, especialmente na função orientativa, e aí aqui a gente já vai ter um livro do final de 2022, mas aquilo que está contemplado aqui está muito bem escrito e está muito bem avaliado. É interessante para a gente fazer uma análise crítica do trabalho da ANPD. Essa próxima obra aqui, provavelmente em algum momento você vai precisar adquirir. Essa aqui, é a bibliografia básica lá da prova de certificação da Exim. É uma obra voltada para a segurança da informação, então ela não é de LGPD, mas ela é importantíssima para quem vai trabalhar, para quem pesquisa na área também e principalmente para quem vai tirar certificação. Fundamentos da segurança da informação com base na ISO 27001 e na 27002. Gente, ela não é muito difícil não, tá? Se você está iniciando aí na segurança da informação e está com medo de começar a estudar os livros de segurança da informação, é uma obra gostosa de ler, a leitura é boa, eles são tranquilos, assim, eles têm uma linguagem fácil para nós também que somos da área jurídica, especialmente para quem não tem essa vivência ainda de segurança da informação. Não é uma obra muito extensa, tá? 200 e poucas páginas aqui e não tem jeito de fugir dessa não, tá? Muito boa, vale muito a pena, já se programe aí para ter na sua bibliografia básica. Nós vamos analisar agora aqui uma obra que eu vejo muita gente comprar, adquirir assim como uma das primeiras da biblioteca, mas que talvez para você que está começando não seja indicado, tá? É uma obra muito boa, LGPD, Manual de Implementação, de coordenação da Viviane Nóbrega Maldonado, mas é uma obra que é extremamente voltada para a prática, tá? Então, se você vai começar a estudar LGPD, você não pode esperar que aqui nessa obra você tenha conceitos, você tenha análise dos dispositivos, ela faz isso de uma forma muito breve, assim, traz um históricozinho de privacidade e proteção de dados, uns conceitos ou outros, mas é uma obra extremamente voltada para a prática. Então, para quem já está na prática, é uma obra muito recomendada, né? Ela realmente é um manual de implementação. Eu quero até pegar um pouquinho aqui do índice para vocês, estou procurando aqui. Ele vai começar, por exemplo, com Data Protection Management, né, System, o Roadmap do Compliance. Então, ele vai trazer aqui realmente formas de você estruturar um projeto de adequação. Você vai ter a parte de documentação aqui também, relatório de impacto, você vai ter Privacy by Design, mas não tem muito conceito, não tem muita explicação do que é proteção de dados e da LGPD não, tá? Então, se você vai para a prática, essa daqui é muito boa, mas não comece por essa. Então, comece por alguma lei, alguma obra aí, como o outro livro da Viviane Maldonado, que eu falei que é Comentários LGPD, que vai te fornecer mais elementos para você compreender melhor a lei antes de você ir para a prática, porque senão você vai ficar perdido.
A penúltima obra que eu selecionei aqui para a gente olhar hoje é o Comentários ao GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, também coordenação da Viviane Maldonado e do Renato Topsy-Blum. Essa obra aqui, como o próprio nome diz, ele não vai tratar de Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ele vai tratar lá do GDPR, que é o Regulamento da União Europeia. E por que é interessante, né, você fazer o estudo aqui? Você não começa, tá, por ela. Se você está começando a estudar LGPD, vai na LGPD primeiro que você vai ter uma compreensão mais fácil. Mas aí depois você complementa o seu estudo com os comentários ao GDPR. Por quê? Porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é fortemente inspirada no GDPR, que é como se fosse a Lei Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia. E a gente tem, na verdade, a nossa lei, ela é inspirada, mas ela é uma versão reduzida, digamos assim, do GDPR. Então, tem muita coisa que a gente não vai compreender na LGPD, ou não vai ter o aprofundamento ali na LGPD, porque ela foi reduzida, mas que a gente vai ter interpretações aqui no GDPR. Além do que, as autoridades de proteção de dados na União Europeia já estão funcionando há mais tempo e a nossa própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados utiliza como fonte o que está acontecendo ali na União Europeia, né? Então, se você vai estudar também o próprio GDPR em si, e às vezes não quer começar pelo texto do GDPR, que é muito maior do que a Lei Geral de Proteção de Dados, que você vai pegar ou em português de Portugal, ou em inglês, ou em outra língua oficial lá da União Europeia, talvez seja mais fácil você começar pela obra, e aí, a partir da obra, você vai fazendo as suas consultas lá no texto do regulamento. Mas é necessário, tá? Para quem vai atuar com proteção de dados, para quem quer se especializar na área, eventualmente você vai ter que chegar no estudo de GDPR e outras legislações estrangeiras. Então deixa aí no seu radar, não comece por ele, tá? Mas deixa aí no seu radar que vai ser importante para você. Vamos lá então para a última obra que nós vamos analisar aqui nesse vídeo de hoje, a nona, né? Foram 9 obras aqui para você entender como é que você vai montar a sua biblioteca de proteção de dados. Essa aqui bem grandona, tá? Vocês já devem ter visto por aí. Tratado de Proteção de Dados, coordenação do professor Danilo Doneda, já falecido aí, Laura Schertel, do Otávio Luiz Rodrigues, e como coordenador executivo, o Bruno Bione, que são todos nomes muito conhecidos aí no mundo da proteção de dados e excelentes profissionais. Então, essa obra aqui, como vocês viram, é bem grandona, tá? Eu vou até aqui olhar o número de páginas para vocês. Ó, são quase 800 páginas, 740 páginas. Quando é que você vai adquirir essa obra? Para que você vai utilizar essa obra? Será que já que ela é maior, né, deve ser mais completa, vale a pena começar dela? Não vale a pena começar dela. Comece ali dos conceitos, dos comentários da LGPD. E essa obra aqui, diferente daquela que eu mostrei para vocês, aqui ó, na capa verdinha, que é muito para prática, da Viviane Maldonado, essa aqui, ela tem um viés muito mais acadêmico. Então, se você quer uma coisa básica para começar, não é por aqui. E se você quer alguma coisa para ir para a prática, não é por aqui também. Aqui você vai adquirir essa obra quando você for aprofundar realmente os seus estudos e principalmente para quem é aí do mundo acadêmico, para quem quer escrever, para quem quer pesquisar, para quem é da docência. Então é uma obra muito boa sim, tem bastante material, é uma obra densa, né, como vocês podem ver. Ela é dividida ali em 3 partes e a gente tem dentro dessas 3 partes uma lógica específica para cada parte. Então, na primeira parte, a gente tem fundamentos teóricos da proteção de dados pessoais. Na segunda parte, a gente tem análise aqui de conceitos, princípios e institutos da Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, a gente tem algumas perspectivas setoriais e desafios atuais da proteção de dados. Então, a gente começa com esses fundamentos teóricos e a parte histórica. É muito importante para consolidar os seus conhecimentos em proteção de dados, em privacidade. Aí a gente tem alguns aspectos da própria lei em si, que vai trazer, por exemplo, a questão do regime jurídico de tratamento das pessoas pelo poder público. A gente tem capítulo de transferência internacional, que é um dos assuntos mais delicados que a gente tem. Vamos ter privacy by design. E aí na parte 3, né, como a gente tem coisas voltadas para setores, nós vamos ter aspectos da proteção de dados, por exemplo, nas relações do trabalho, nós vamos ter tratamento de dados pessoais para a segurança pública, nos processos migratórios, a gente tem direitos básicos de proteção de dados, a gente tem transferência internacional em contexto específico, a gente tem campanhas políticas, então assim, são muitos aspectos que são, né, muitos cenários que são investigados aqui, mas
com mais aprofundamento, tá? Então, é uma obra um pouco mais complexa, é uma obra para você que já entendeu um pouco da LGPD e agora quer se aprofundar, especialmente se você vai utilizar para fins acadêmicos. Vamos lá, então, para a última. Bom, então hoje nós ficamos por aqui com esses livros aqui, muita coisa para a gente estudar, né? E para você que quer continuar estudando o tema, se aprofundando em proteção de dados, ou que quer colocar em prática aí, quer ser um profissional da área de proteção de dados, que é ranqueada aí como a segunda maior área que cresce, mais promissora no direito, eu convido você a participar do curso LGPD de A a Z. Então dá uma olhadinha aqui no link, tem as inscrições, ou se não tiver abertas as inscrições, tem link para nossa lista de espera. Lá você vai fazer um curso muito prático voltado para a compreensão da LGPD comigo, com o professor Rafael, e também vai ter um bônus aí de segurança da informação. Fique por aqui no nosso canal, acompanhe todas as novidades de direito digital e proteção de dados e até a próxima.